O filme Resident Evil 2002, dirigido por Paul W. S. Anderson, é uma adaptação livre da famosa franquia de videogames da Capcom. Embora não siga diretamente a narrativa dos jogos, ele constrói um universo próprio dentro do mesmo cenário de terror biológico, focado na Corporação Umbrella e em um surto viral catastrófico. A história combina elementos de ficção científica, ação e horror, criando uma atmosfera claustrofóbica e intensa ao longo de sua trama. A narrativa começa nas instalações subterrâneas da Umbrella Corporation, uma megacorporação poderosa envolvida em pesquisas genéticas e biotecnológicas altamente secretas. Em um laboratório conhecido como a Colmeia The Eve, localizado sob a cidade de Raccoon City, um vírus experimental extremamente perigoso chamado T-Vírus é liberado acidentalmente. Esse vírus tem a capacidade de reanimar células mortas e transformar organismos vivos em criaturas agressivas e mutantes. A liberação do vírus ocorre após um ato de sabotagem dentro da instalação, embora inicialmente não fique claro se foi um acidente ou uma ação deliberada. Como medida de contenção, a inteligência artificial que controla a colmeia, chamada REM, ativa protocolos de segurança extrema. Isso inclui o bloqueio de todas as saídas e a eliminação de qualquer pessoa dentro do complexo, para impedir que o vírus se espalhe para o mundo exterior. No entanto, esse sistema também acaba matando todos os funcionários presentes no local, que rapidamente são reanimados como criaturas agressivas, conhecidas posteriormente como zumbis. A protagonista Alice, interpretada por Milla Jovovich, acorda em uma mansão sem memória de sua identidade ou do que aconteceu. Ela está confusa, desorientada e tenta entender o ambiente ao seu redor. Pouco depois, ela é encontrada por um grupo de agentes especiais da Umbrella, conhecido como Equipe Alpha, liderado por James Chad e pelo misterioso Matt Addison. Alice é levada junto com eles para investigar a mansão, que na verdade é uma entrada camuflada para a colmeia. A missão da equipe é investigar o que aconteceu dentro do laboratório subterrâneo após o alerta de contenção ter sido ativado. Conforme descem para a colmeia através de um sistema de trem subterrâneo, os personagens começam a perceber que algo terrível aconteceu. Eles encontram os primeiros sinais de morte em massa e rapidamente descobrem que os sistemas de segurança da instalação foram ativados de forma letal. Ao entrar na colmeia, o grupo se depara com corredores escuros e silenciosos, cheios de corpos espalhados. A atmosfera é de abandono total, mas logo fica claro que nem todos estão realmente mortos. Os zumbis começam a aparecer, atacando os membros da equipe de forma violenta e imprevisível. O grupo sofre suas primeiras baixas e a situação se torna rapidamente caótica. Ao longo da exploração da instalação, os sobreviventes descobrem a origem do desastre.
A inteligência artificial REM foi responsável por liberar o vírus como parte de um protocolo de contenção após detectar uma falha de segurança. No entanto, o sistema não conseguiu prever as consequências da reanimação dos mortos, que passaram a atacar qualquer ser vivo. Além disso, fica claro que o vírus também foi desenvolvido como parte de experimentos da Umbrella para fins militares e biológicos, o que levanta questões éticas sobre a corporação. Enquanto isso, Alice começa a recuperar fragmentos de sua memória. Ela descobre que estava ligada à segurança da instalação e que possuía um relacionamento com um dos cientistas da Umbrella. Aos poucos, sua identidade e suas habilidades começam a emergir, revelando que ela tem um treinamento avançado em combate e táticas especiais, o que se torna essencial para sua sobrevivência. O grupo encontra vários obstáculos ao tentar escapar da colmeia, incluindo sistemas de defesa automatizados, corredores cheios de gás tóxico e hordas de zumbis. Em um dos momentos mais tensos do filme, eles enfrentam uma criatura mutante chamada Liquer, um dos efeitos mais avançados do T-Vírus, que apresenta força e agilidade sobre-humanas, além de uma aparência grotesca e sem pele. Essa criatura simboliza o nível de perigo que o vírus pode alcançar quando evoluir sem controle. Durante um avanço pela instalação, mais membros da equipe são mortos, tanto por zumbis quanto por armadilhas da própria colmeia. A tensão cresce à medida que os sobreviventes percebem que a inteligência artificial REM não apenas está tentando conter o vírus, mas também eliminar qualquer possibilidade de fuga. Isso transforma a própria instalação em um inimigo ativo contra eles. Matt Addison, que inicialmente parece apenas um agente comum, revela-se mais tarde como alguém com uma ligação pessoal com a Umbrella. Ele está procurando sua irmã, Lisa, uma ativista que investigava os experimentos da corporação e desapareceu após entrar em contato com a colmeia. Esse elemento adiciona uma camada emocional à história, mostrando que nem todos os personagens estão ali apenas por dever profissional. Em determinado ponto da história, Alice e Matt acabam se separando do restante do grupo. Alice continua a explorar a instalação e descobre mais sobre seus próprios vínculos com a Umbrella. Ela também começa a entender que sua amnésia pode não ser natural, sugerindo que pode ter sido causada por algum experimento ou intervenção da corporação. A situação se agrava quando a REM decide trancar completamente a colmeia e eliminar todos os sobreviventes restantes. Isso força os personagens a encontrar uma saída alternativa antes que o sistema seja completamente selado. A urgência aumenta à medida que o vírus continua se espalhando dentro da instalação. No clímax do filme, Alice e os poucos sobreviventes restantes conseguem acessar o sistema de controle da REM e tentam desativá-la para abrir as saídas de emergência. No entanto, isso também desativa parcialmente os sistemas de contenção, aumentando o risco de disseminação do vírus. O grupo precisa equilibrar a fuga com a necessidade de impedir que a ameaça escape para a superfície. Eventualmente, eles conseguem escapar da colmeia antes que ela seja completamente selada. No entanto, o final do filme revela que o desastre não foi totalmente contido. Alice acorda posteriormente em um hospital abandonado em Raccoon City, sugerindo que a infecção pode já ter se espalhado para a cidade. O ambiente externo está silencioso e desolado, indicando que algo muito maior está prestes a acontecer. O filme termina com uma sensação de continuidade e ameaça iminente, deixando claro que o surto viral não foi completamente resolvido. Alice, agora sozinha e confusa novamente, pega uma arma e sai do hospital em direção à cidade devastada, pronta para enfrentar o que vier pela frente. Resident Evil 2002 estabelece as bases para uma franquia cinematográfica centrada no colapso biotecnológico causado pela ambição corporativa da Umbrella. O filme explora temas como perda de identidade, controle tecnológico, ética científica e sobrevivência em ambientes extremos. Apesar de não seguir fielmente os jogos, ele cria uma interpretação própria do universo, focada em ação intensa e horror biológico. A atmosfera do filme é marcada por corredores escuros, iluminação mínima e constante sensação de perigo invisível. O uso da inteligência artificial como antagonista indireto também adiciona uma camada de paranoia, já que os personagens não estão apenas lutando contra criaturas mutantes, mas contra o próprio sistema que deveria protegê-los. Ao longo da narrativa, o desenvolvimento de Alice como personagem central é fundamental.
Sua transformação de uma mulher sem memória para uma sobrevivente altamente capaz representa o eixo emocional da história. Ela se torna o símbolo da resistência contra a Umbrella e seus experimentos desumanos. No geral, o filme combina ação, suspense e terror em uma narrativa de sobrevivência dentro de um cenário tecnológico descontrolado. Ele estabelece um mundo onde a ciência sem limites e o poder corporativo se tornam forças destrutivas, desencadeando um apocalipse biológico que ameaça não apenas indivíduos, mas toda a humanidade. O elenco de Resident Evil 2002 desempenha um papel fundamental na construção da atmosfera de tensão, mistério e ação do filme. Embora a produção seja mais focada em ritmo acelerado e terror de sobrevivência do que em desenvolvimento profundo de personagens, os atores conseguem dar identidade própria a cada figura dentro do caos da colmeia e do surto do T-vírus. Cada performance ajuda a sustentar o clima de paranoia e urgência que define o longa. A protagonista do filme é Alice, interpretada por Milla Jovovich. Sua atuação é o centro emocional e físico da narrativa. No início do filme, Alice é apresentada como uma mulher sem memória, encontrada em uma mansão luxuosa sem qualquer explicação sobre sua identidade. Jovovich constrói esse início com uma interpretação marcada pela confusão, vulnerabilidade e desorientação, transmitindo ao público a mesma sensação de incerteza da personagem. À medida que a história avança, Alice passa por uma transformação gradual e intensa, revelando habilidades de combate e reflexos altamente treinados. A atriz equilibra bem esses dois lados, a fragilidade inicial e a força crescente. No decorrer do filme, sua performance se torna mais física, com foco em cenas de ação, combates corpo a corpo e uso de armas, consolidando Alice como uma heroína de ação silenciosa, mas extremamente eficaz. O personagem Ren-Ocampo, interpretado por Michelle Rodrigues, é uma das figuras mais marcantes do grupo militar enviado à colmeia. Rodrigues entrega uma performance firme, rígida e pragmática, reforçando a imagem de uma soldado altamente disciplinada. Ren é apresentada como alguém que segue ordens sem questionar, mas também demonstra coragem e resiliência diante do caos crescente. A atriz traz uma intensidade física forte para o papel, especialmente nas cenas de combate contra os zumbis, onde sua postura agressiva e direta combina perfeitamente com a natureza militar da personagem. Conforme a situação se deteriora dentro da colmeia, Ren se torna uma das sobreviventes mais determinadas e sua evolução emocional é sutil, mas perceptível, principalmente quando enfrenta a realidade de que o controle da missão foi perdido. O personagem Matt Addison, interpretado por Eric Mabius, desempenha um papel importante como elemento externo ao grupo militar da Umbrella. Mabius constrói Matt como um ativista ambiental e hacker que invade a instalação em busca de informações sobre os crimes da corporação. Sua atuação é mais emocional e moral, trazendo um contraponto aos personagens militares. Matt não está ali apenas para sobreviver, mas para encontrar sua irmã desaparecida e expor a verdade. O ator transmite bem a mistura de desespero, determinação e humanidade, especialmente nas cenas em que enfrenta os horrores da colmeia sem treinamento militar. Sua relação com Alice também adiciona uma camada de confiança e solidariedade em meio ao caos. James Wan Chad, interpretado por Colin Salmon, é o líder da equipe enviada pela Umbrella. Salmon entrega uma performance marcada por autoridade, controle e frieza profissional. Seu personagem é responsável por coordenar a missão dentro da colmeia e manter a disciplina do grupo em situações extremas. No início, Chad parece ser um líder competente e racional, mas conforme os eventos se desenrolam, sua incapacidade de controlar a situação fica evidente. Colin Salmon constrói esse colapso de autoridade de forma gradual, mostrando como o personagem perde o domínio da missão à medida que os sistemas da colmeia e o T-vírus tornam tudo imprevisível. Sua atuação reforça o tema central do filme, a ilusão de controle diante de forças biotecnológicas incontroláveis. O personagem Spence Parks, interpretado por James Purefoy, é uma das peças mais importantes no mistério do filme. Purefoy interpreta Spence como um personagem inicialmente reservado, com comportamento suspeito e distante. Ao longo da trama, é revelado que ele tem uma ligação direta com o incidente na colmeia e com a perda de memória de Alice. Sua atuação é marcada por ambiguidade moral, alternando entre momentos de aparente inocência e tensão oculta.
Spacing representa o elemento humano da traição dentro da narrativa, e Purefoi constrói essa dualidade com expressões sutis e mudanças de comportamento que mantêm o espectador em dúvida sobre suas intenções até o clímax da história. O personagem Chad Kaplan, interpretado por Martin Kreves, é o especialista técnico da equipe. Kreves interpreta Kaplan como um operador nervoso, mas competente, responsável por lidar com sistemas eletrônicos e segurança digital da colmeia. Sua atuação transmite uma sensação constante de tensão e instabilidade emocional, refletindo o impacto psicológico de estar preso em um ambiente hostil e desconhecido. Kaplan é um dos personagens que mais compreende tecnicamente o funcionamento da instalação, mas ainda assim não consegue impedir o colapso dos sistemas. Martin Kreves utiliza uma abordagem mais contida, reforçando o contraste entre conhecimento técnico e impotência diante do caos biológico. A personagem Liz Addison, interpretada por Eike Makatz, aparece principalmente em flashbacks e como elemento narrativo ligado a Matt. Makatz entrega uma performance breve, mas emocionalmente significativa, representando a conexão humana e pessoal que motiva Matt ao longo da história. Liz é uma ativista que investigava os crimes da Umbrella e acabou sendo vítima dos experimentos dentro da colmeia. Sua presença no filme não é extensa, mas sua função narrativa é essencial para dar profundidade emocional ao personagem Matt, transformando sua missão em algo pessoal e trágico. Outros membros da equipe também contribuem para o ambiente de tensão crescente dentro da colmeia. Personagens secundários, como técnicos e agentes da Umbrella, ajudam a reforçar a ideia de que ninguém está seguro dentro da instalação. Cada ator, mesmo com tempo limitado em tela, contribui para o senso de perigo constante, já que a maioria dos personagens secundários não sobrevive aos eventos do filme. Esse padrão reforça a imprevisibilidade da narrativa e aumenta o impacto das mortes ao longo da história. A interação entre o elenco é outro ponto importante para o funcionamento do filme. Apesar de não haver grandes momentos de diálogo profundo, a dinâmica entre os personagens é construída principalmente através de ações, reações e decisões sob pressão. Milla Jovovich e Michelle Rodrigues, por exemplo, compartilham cenas que equilibram liderança e instinto de sobrevivência, enquanto Eric Mabius traz uma perspectiva mais emocional e moral ao grupo. Colin Salmon representa a autoridade que gradualmente se desfaz, criando tensão entre ordem e caos. O elenco também precisa lidar com a presença constante dos zumbis e criaturas mutantes, o que exige uma atuação mais física e reativa do que verbal. Isso significa que grande parte da performance é baseada em expressões faciais, linguagem corporal e respostas instintivas ao perigo. Esse tipo de atuação é essencial para manter o ritmo acelerado do filme e reforçar a sensação de urgência constante. Outro aspecto importante das performances é a forma como cada ator contribui para o tema central do filme, a perda de controle diante da tecnologia biológica. Nenhum personagem consegue dominar completamente a situação dentro da colmeia. Mesmo os mais preparados, como James Chad e Ren, acabam sendo superados pelo sistema e pelo vírus. Isso cria uma narrativa onde o talento individual é constantemente derrotado por forças maiores e incontroláveis. Milla Jovovich se destaca especialmente porque sua personagem é a única que parece se adaptar progressivamente ao ambiente. Enquanto os outros personagens mantêm suas funções originais, soldados, técnicos ou ativistas, Alice evolui e se reconstrói dentro do caos. Isso faz dela o ponto de equilíbrio do filme, e sua performance sustenta essa transformação de forma consistente. Michelle Rodrigues também se destaca por sua presença física intensa, trazendo autenticidade às cenas de ação. Sua interpretação contribui para a sensação de realismo dentro de um cenário altamente fantástico. Eric Mabius, por outro lado, oferece um contraponto humano, permitindo que o público se conecte emocionalmente com a tragédia pessoal dentro da narrativa. Colin Salmon representa a queda da autoridade institucional, enquanto James Purefoi encarna a ambiguidade moral e a culpa escondida. Martin Kreves e Eike Makatz complementam a narrativa com funções mais específicas, mas ainda essenciais para o desenvolvimento da trama. Em conjunto, o elenco de Resident Evil 2002 cria uma experiência cinematográfica que depende fortemente da interação entre ação física, tensão psicológica e mistério narrativo.
As performances não são baseadas em longos diálogos ou desenvolvimento profundo tradicional, mas sim em respostas rápidas ao perigo e na construção de uma atmosfera de sobrevivência constante. Isso ajuda a estabelecer o tom único do filme dentro do gênero de horror e ação, tornando o elenco uma peça essencial para o sucesso da adaptação. Ele não segue diretamente a história dos games, mas utiliza o universo da Corporação Umbrella, o vírus experimental e o apocalipse biológico como base para criar uma narrativa própria. O resultado é um filme de ação e terror que aposta mais na atmosfera, no ritmo acelerado e na tensão constante do que em profundidade narrativa ou fidelidade ao material original. Como experiência cinematográfica, ele divide opiniões, mas ainda mantém um lugar importante dentro do gênero de horror dos anos 2000. A trama se passa quase inteiramente dentro de um complexo subterrâneo chamado Colmeia, onde um vírus chamado T-vírus é liberado acidentalmente, transformando funcionários mortos em criaturas agressivas conhecidas como zumbis. Um grupo de soldados e especialistas é enviado ao local para investigar o incidente, acompanhado por uma mulher chamada Alice, que sofre de amnésia e não sabe qual é sua ligação com a instalação. A partir daí, o filme se desenvolve como uma luta constante pela sobrevivência em um ambiente fechado, escuro e controlado por uma inteligência artificial hostil. Esse cenário cria uma sensação de claustrofobia e perigo contínuo que é um dos pontos fortes da obra. Um dos maiores destaques do filme é sua atmosfera. A direção de arte aposta em corredores metálicos, luzes vermelhas de emergência, sistemas automatizados e ambientes frios e industriais. Tudo isso contribui para uma sensação de isolamento extremo. O espectador sente que os personagens estão presos em um labirinto tecnológico sem saída. Esse tipo de ambientação é eficiente para o gênero de terror, especialmente para quem aprecia histórias de sobrevivência contra forças incontroláveis. Mesmo com efeitos visuais datados em alguns momentos, o clima geral ainda funciona bem. Outro ponto positivo é o ritmo do filme. Resident Evil não perde tempo com longas explicações ou desenvolvimento profundo de personagens. Ele vai direto ao conflito, introduzindo rapidamente o problema e colocando os personagens em perigo constante. Isso faz com que o filme seja dinâmico e fácil de assistir, especialmente para quem gosta de ação contínua. As cenas de combate contra zumbis são frequentes e ajudam a manter a tensão elevada durante quase toda a duração do longa. Por outro lado, essa mesma característica pode ser vista como uma fraqueza. O roteiro não investe muito em desenvolvimento emocional ou psicológico dos personagens. A maioria deles é apresentada de forma funcional, com papéis definidos dentro da história, mas sem grande profundidade. Isso faz com que algumas mortes e acontecimentos tenham menos impacto emocional do que poderiam ter. O foco está claramente na ação e na sobrevivência, não na construção dramática. A personagem principal, Alice, interpretada por Milla Jovovich, é um dos elementos mais interessantes do filme. Ela começa como uma pessoa sem memória, confusa e vulnerável, mas gradualmente revela habilidades de combate e liderança. Essa transformação é um dos fios condutores da narrativa. No entanto, sua evolução é mais funcional do que emocional, servindo principalmente para impulsionar as cenas de ação. Mesmo assim, ela consegue manter a atenção do público e se torna uma figura central forte dentro da história. Os efeitos visuais e práticos do filme também merecem destaque. Para a época, as criaturas zumbis e os monstros mutantes foram bem executados, especialmente considerando o orçamento. O design do Licker, uma das criaturas mais perigosas do filme, ainda hoje chama atenção por sua aparência grotesca e movimento ágil. As cenas de ação são bem coreografadas, com combates próximos, tiros e perseguições em ambientes fechados. Embora alguns efeitos digitais tenham envelhecido, o uso de maquiagem e efeitos práticos ainda sustenta boa parte da imersão. A trilha sonora contribui bastante para o clima de tensão. Com batidas eletrônicas e sons industriais, ela reforça a sensação de ambiente tecnológico e hostil. Em muitos momentos, a música ajuda a aumentar o suspense antes de ataques dos zumbis ou revelações importantes. Esse uso sonoro é eficiente e complementa bem a estética visual do filme. No entanto, um dos principais pontos de crítica é a falta de fidelidade ao jogo original. Fãs da franquia de videogame podem se sentir decepcionados com as mudanças na história, nos personagens e na atmosfera geral. O filme cria uma narrativa própria,
mais focada em ação e menos em horror psicológico ou exploração, que são características marcantes dos jogos. Isso faz com que ele funcione melhor como uma obra independente do que como uma adaptação fiel. Outro ponto que pode dividir opiniões é o desenvolvimento da inteligência artificial que controla a colmeia. Embora a ideia seja interessante e adicione um elemento de ficção científica ao terror, sua execução não é muito aprofundada. A inteligência artificial age como uma antagonista secundária, mas não recebe tanto desenvolvimento quanto poderia, servindo mais como um mecanismo de controle da trama do que como um personagem complexo. Apesar dessas limitações, o filme cumpre bem seu papel como entretenimento de ação e terror. Ele não tenta ser uma obra filosófica ou extremamente profunda, mas sim uma experiência intensa e direta. Para quem busca um filme com ritmo acelerado, cenas de combate e atmosfera sombria, ele entrega exatamente isso. A simplicidade da narrativa também facilita o acesso para espectadores que não conhecem a franquia de jogos. A direção de Paul W.S. Anderson aposta em cortes rápidos, tensão constante e ambientes fechados para manter o espectador preso à história. Em alguns momentos, isso pode gerar uma sensação de repetição, já que o filme segue uma estrutura relativamente simples: exploração, encontro com perigo, combate e sobrevivência. Ainda assim, essa fórmula funciona dentro do gênero proposto. Em termos de atuação, o elenco cumpre bem seu papel dentro das limitações do roteiro. Milla Jovovich se destaca como protagonista, trazendo presença física e carisma. Michelle Rodrigues adiciona intensidade às cenas de ação, enquanto os demais atores ajudam a construir o clima de urgência. Não há grandes performances dramáticas, mas isso também não é o foco do filme. Outro aspecto interessante é a forma como o filme explora o conceito de confinamento. A colmeia funciona como um personagem próprio, com sistemas automáticos, portas seladas e corredores que se tornam armadilhas. Esse ambiente fechado intensifica a sensação de perigo e cria uma experiência quase teatral, onde os personagens estão constantemente sendo observados e testados pelo sistema. O ritmo acelerado também pode ser visto como um ponto positivo para quem gosta de filmes de ação dos anos 2000. Não há grandes pausas ou momentos de reflexão prolongada. Isso mantém a energia do filme elevada, mesmo que sacrifique parte da profundidade narrativa. É uma escolha estilística clara que define toda a obra. Quando se analisa se o filme vale a pena assistir, a resposta depende do tipo de expectativa do espectador. Se a pessoa busca uma adaptação fiel dos jogos, com foco em horror psicológico e narrativa detalhada, pode se decepcionar. No entanto, se a expectativa for por um filme de ação e terror com ritmo rápido, criaturas mutantes e uma atmosfera sombria, então ele entrega uma experiência satisfatória. Em resumo, Resident Evil 2002 é um filme que funciona melhor como entretenimento de ação do que como adaptação fiel ou obra de terror profundo. Ele tem uma estética marcante, boas cenas de ação e uma atmosfera consistente, mas falha em desenvolvimento de personagens e profundidade narrativa. Ainda assim, conseguiu se tornar o início de uma franquia cinematográfica bem-sucedida, o que mostra que encontrou seu público. Vale a pena assistir? Sim, mas com a mentalidade certa. É um filme para quem quer uma experiência rápida, intensa e cheia de ação dentro de um cenário de horror biológico. Não é uma obra-prima do cinema, nem pretende ser. É uma adaptação estilizada que aposta no entretenimento direto, e nesse aspecto, ele cumpre bem seu objetivo. Dirigido por Paul W.S. Anderson, o longa foi produzido em uma época em que o CGI ainda estava em fase de consolidação em filmes de ação e terror, o que influenciou diretamente o estilo visual da obra. Em vez de depender exclusivamente de computação gráfica, o filme equilibra técnicas tradicionais e digitais para criar uma estética mais tangível e sombria, adequada ao clima claustrofóbico da história. Um dos principais objetivos dos efeitos visuais no filme é dar vida ao ambiente da colmeia, o complexo subterrâneo da Umbrella Corporation. Grande parte da sensação de imersão vem da direção de arte combinada com efeitos digitais sutis. Os corredores metálicos, portas automáticas, sistemas de segurança e interfaces da inteligência artificial REM foram construídos com cenários físicos, mas receberam reforços digitais em telas, luzes e animações de controle. Isso cria a sensação de uma instalação futurista funcional, mesmo sem depender excessivamente de CGI pesado.
A inteligência artificial REM é um dos elementos que mais utilizam efeitos digitais no filme. Sua presença é representada por telas holográficas, interfaces de computador e sistemas automatizados que controlam toda a colmeia. Esses elementos foram criados com gráficos digitais simples, mas eficazes para a época, com interfaces minimalistas e iluminação fria. A ideia não era criar uma inteligência artificial visualmente complexa, mas sim transmitir a sensação de uma entidade invisível e onipresente que controla o ambiente. Os zumbis são um dos aspectos mais importantes do filme e também onde os efeitos práticos são mais utilizados. Em vez de depender de CGI, a maioria dos mortos-vivos foi criada com maquiagem prostética, lente de contato, próteses faciais e lentes de distorção. Os atores passaram por transformações físicas que incluíam pele pálida, feridas abertas, olhos opacos e movimentos corporais rígidos. Isso dá aos zumbis uma aparência mais realista e física, algo essencial para o impacto do terror. O uso de efeitos práticos nos zumbis também permite maior interação com o ambiente e com os personagens principais. Quando há contato físico entre humanos e criaturas infectadas, o resultado é mais convincente porque não depende de sobreposição digital. Isso aumenta a sensação de perigo e violência nas cenas de ataque. O sangue e os ferimentos também foram criados principalmente com efeitos práticos, usando próteses de látex, sangue cenográfico e maquiagem de impacto. No entanto, o filme também utiliza CGI em momentos específicos para ampliar a escala do horror. Um exemplo importante é o Licker, uma das criaturas mutantes mais avançadas do T-vírus. O Licker é quase totalmente criado em computação gráfica, com exceção de algumas versões em animatrônicos usados para referência em close e UPS. O design da criatura inclui uma língua extremamente longa, músculos expostos e ausência de pele no rosto, o que exigia simulações digitais para movimentos fluidos e ataques rápidos. A criação do Licker envolveu modelagem 3D detalhada e animação digital para dar ao personagem uma aparência orgânica e agressiva. O maior desafio dos efeitos visuais foi fazer com que a criatura interagisse com o ambiente físico da colmeia, como paredes, tetos e iluminação real. Para isso, foram usados efeitos de composição digital, onde o CGI do Licker era inserido sobre cenas gravadas em estúdio, com ajustes de sombra e iluminação para integração. Outro uso importante de CGI no filme aparece nas cenas de ação com grande escala de destruição dentro da colmeia. Quando os sistemas de segurança são ativados, portas se fecham automaticamente, lasers são disparados e mecanismos de contenção são acionados. Esses elementos foram parcialmente digitais, especialmente os efeitos de energia, lasers e travamentos mecânicos. A combinação de elementos físicos e digitais ajuda a manter a coerência visual do ambiente tecnológico. A cena dos lasers de segurança é um dos exemplos mais lembrados do filme em termos de efeitos visuais. Nela, um sistema de defesa automatizado ativa feixes de laser que cortam os personagens em pedaços. Os lasers foram criados digitalmente e combinados com efeitos práticos de sangue e cortes nos corpos dos atores. Essa fusão entre CGI e maquiagem prática cria um impacto visual forte, mesmo com limitações técnicas da época. Outro aspecto interessante dos efeitos visuais é a representação do T-vírus e seus efeitos no corpo humano. Embora não haja uma visualização direta do vírus em si, suas consequências são mostradas através de mutações, reanimação de cadáveres e deterioração corporal. As transformações foram feitas principalmente com maquiagem e próteses, mas algumas alterações digitais foram usadas para acelerar movimentos, alterar expressões faciais e reforçar deformações. As cenas de tiroteio dentro da colmeia também utilizam uma mistura de efeitos práticos e digitais. Os disparos de armas de fogo foram feitos com efeitos de pólvora real e efeitos de pós-produção para simular impactos em superfícies metálicas. As faíscas, explosões pequenas e impactos em paredes foram frequentemente reforçados digitalmente para aumentar a intensidade visual das cenas. A iluminação do filme também desempenha um papel importante na percepção dos efeitos visuais. A maior parte da colmeia é iluminada com tons vermelhos, azuis e verdes de emergência, criando um ambiente artificial e desconfortável. Essa iluminação não apenas contribui para a estética de terror, mas também ajuda a mascarar limitações do CGI da época, já que sombras e luzes controladas reduzem a necessidade de detalhes excessivamente realistas.
Os efeitos de sangue e violência são outro ponto forte da produção. O filme não economiza em cenas gráficas, e grande parte desse impacto vem de efeitos práticos bem executados. Sangue artificial, explosões de impacto e simulações de ferimentos foram criados com materiais físicos em set, o que dá mais peso às cenas de morte. Em alguns casos, CGI foi usado para ampliar o volume de sangue ou para ajustar movimentos em pós-produção. A transição entre cenas práticas e digitais é geralmente bem controlada, mas em alguns momentos é possível perceber limitações tecnológicas da época. Alguns efeitos digitais apresentam texturas menos detalhadas ou movimentos ligeiramente artificiais, especialmente em cenas de ação rápida. No entanto, esses pontos não comprometem significativamente a experiência geral do filme, que depende mais da atmosfera do que da perfeição visual. Outro elemento importante é o uso de computação gráfica para reforçar a ideia de controle tecnológico da Umbrella Corporation. Interfaces de segurança, mapas digitais da colmeia e sistemas de bloqueio são mostrados com gráficos simples, mas funcionais. Esses elementos ajudam a construir a narrativa visual da corporação como uma entidade altamente avançada, mas também fria e impessoal. A combinação de efeitos práticos e digitais no filme reflete uma transição importante da indústria cinematográfica no início dos anos 2000. Naquela época, muitos filmes ainda dependiam fortemente de maquiagem e efeitos físicos, enquanto o CGI começava a se tornar mais acessível e comum. Resident Evil 2002 se posiciona exatamente nesse meio, utilizando o melhor dos dois mundos para criar uma experiência visual consistente. Em termos de direção de efeitos, o objetivo principal não era criar imagens extremamente realistas, mas sim transmitir sensação de perigo, claustrofobia e desorientação. O uso de CGI é sempre funcional, servindo para apoiar a narrativa e não para dominar a estética do filme. Isso faz com que os efeitos visuais envelheçam de forma relativamente equilibrada, já que muitos elementos ainda são baseados em técnicas práticas. O design das criaturas também segue uma lógica de horror biológico, com foco em mutação e deterioração corporal. Mesmo quando o CGI é utilizado, ele respeita essa estética orgânica, evitando formas muito artificiais ou exageradamente fantásticas. O objetivo é sempre manter uma sensação de que aquilo poderia ter sido um experimento científico que deu errado. No geral, os efeitos visuais de Resident Evil 2002 funcionam como suporte essencial para a narrativa. Eles não são o foco principal do filme, mas ajudam a construir o ambiente, reforçar o terror e dar vida às criaturas e tecnologias da história. A combinação de CGI e efeitos práticos permite que o filme mantenha um equilíbrio entre realismo físico e elementos fantásticos. Mesmo com as limitações tecnológicas da época, o filme consegue entregar uma experiência visual consistente e atmosférica. O uso inteligente de iluminação, maquiagem e CGI moderado contribui para que o filme ainda seja visualmente reconhecível dentro do gênero de terror de ação. É uma obra que depende mais da atmosfera do que da perfeição técnica, e isso faz parte do seu estilo. Em conclusão, os efeitos visuais e CGI de Resident Evil 2002 são eficientes dentro do contexto em que foram produzidos. Eles não buscam revolucionar o cinema digital, mas sim servir a narrativa de horror e sobrevivência. A mistura de técnicas práticas com computação gráfica cria um resultado equilibrado, que ainda hoje é capaz de transmitir tensão e impacto visual ao público. Naquela época, adaptações de jogos para o cinema ainda eram vistas com cautela pela indústria, e muitas não alcançavam grande sucesso. Mesmo assim, o filme conseguiu se destacar tanto nas bilheterias quanto posteriormente no mercado de mídia doméstica, ajudando a estabelecer uma franquia cinematográfica duradoura. O orçamento de produção do filme foi relativamente modesto para padrões de Hollywood, girando em torno de uma faixa média para filmes de ação do período. Isso foi importante porque permitiu que o longa recuperasse seu investimento com mais facilidade. A estratégia da produção era clara: apostar em um filme de ação com elementos de terror, efeitos visuais controlados e um elenco enxuto, reduzindo riscos financeiros e maximizando o potencial de retorno. Quando foi lançado nos cinemas, Resident Evil teve uma estreia forte, especialmente em mercados internacionais. O desempenho nos Estados Unidos foi estável, embora não explosivo.
O público norte-americano reagiu de forma moderada, com interesse principalmente vindo de fãs dos jogos e de espectadores de filmes de ação e terror. No entanto, foi no mercado internacional que o filme realmente ganhou força, especialmente na Europa e na Ásia, onde o gênero de terror e ação costuma ter grande apelo. O desempenho global do filme foi significativamente maior do que seu desempenho doméstico nos Estados Unidos, o que acabou sendo um fator decisivo para seu sucesso financeiro. A combinação de ação intensa, estética sombria e a popularidade da marca Resident Evil ajudou a atrair espectadores em diversos países. O nome da franquia de jogos já era bastante conhecido mundialmente, o que contribuiu para a curiosidade do público. A recepção crítica foi mista. Muitos críticos apontaram a falta de fidelidade aos jogos e a simplicidade do roteiro como pontos negativos. Por outro lado, a ação constante, o ritmo acelerado e a atmosfera de terror foram elogiados por parte do público. Essa divisão entre crítica e público não impediu o sucesso financeiro, mas influenciou a forma como a franquia seria desenvolvida nos filmes seguintes, que passaram a focar ainda mais em ação e espetáculo visual. O desempenho nas bilheteiras também foi influenciado pelo marketing do filme. A campanha publicitária destacou fortemente a presença de zumbis, ação intensa e a personagem Alice, interpretada por Milla Jovovich, que se tornaria o rosto da franquia cinematográfica. Os trailers enfatizavam o clima de terror e sobrevivência, atraindo tanto fãs dos jogos quanto espectadores que buscavam filmes de ação. Além disso, o lançamento ocorreu em um período em que filmes de terror com elementos de ação estavam em alta. Isso ajudou a posicionar Resident Evil dentro de uma tendência de mercado, facilitando sua aceitação pelo público. A estética sombria e o uso de criaturas mutantes também contribuíram para diferenciar o filme de outras produções da época. Após o sucesso nos cinemas, o filme teve uma forte presença no mercado de mídia doméstica, que incluía DVD, VHS e posteriormente Blu-ray. Naquele início dos anos 2000, o mercado de DVD estava em plena expansão e muitos filmes conseguiam lucros adicionais significativos após o lançamento em mídia física. Resident Evil se beneficiou bastante desse cenário. O lançamento em DVD trouxe recursos adicionais que aumentaram o interesse do público, como cenas deletadas, bastidores de produção, entrevistas com o elenco e explicações sobre os efeitos especiais. Esses materiais extras ajudaram a aprofundar a experiência dos fãs e a manter o interesse pelo filme mesmo após sua exibição nos cinemas. O formato de DVD também permitiu que o filme alcançasse um público ainda maior ao longo do tempo. Muitas pessoas que não assistiram ao filme nos cinemas tiveram seu primeiro contato com ele através da mídia doméstica. Isso ajudou a expandir a base de fãs da franquia e a consolidar o filme como um título recorrente no catálogo de filmes de ação e terror. Com o passar dos anos, o filme também foi relançado em versões remasterizadas e em alta definição, incluindo o Blu-ray. Essas versões trouxeram melhorias na qualidade de imagem e som, tornando o filme mais acessível para novas gerações de espectadores. Mesmo com efeitos visuais datados em alguns aspectos, a atmosfera geral do filme se manteve eficaz. O desempenho contínuo no mercado doméstico foi um dos fatores que justificaram a produção de sequências. O sucesso em DVD e VHS mostrou que o filme tinha uma vida longa fora dos cinemas, algo muito valorizado pelos estúdios. Isso ajudou a transformar Resident Evil em uma franquia cinematográfica com múltiplos filmes ao longo dos anos seguintes. Outro ponto importante é que o filme se beneficiou do crescimento da popularidade da franquia de jogos durante o início dos anos 2000. Enquanto os jogos continuavam sendo lançados com sucesso, o interesse geral pelo universo Resident Evil também impulsionava as vendas e locações do filme em mídia doméstica. Essa sinergia entre jogos e cinema foi essencial para o sucesso da marca. O filme também teve boa performance em locadoras, que ainda eram muito populares na época do seu lançamento. A presença de capas chamativas, o reconhecimento do nome e o apelo visual ajudaram a manter o título em destaque nas prateleiras. Muitos espectadores descobriam o filme por recomendação ou curiosidade ao vê-lo disponível em locadoras. Em termos de legado comercial, Resident Evil 2002 é frequentemente lembrado como o início de uma das franquias de filmes baseados em videogames mais bem-sucedidas da história.
Embora não tenha sido o primeiro filme baseado em jogos, ele foi um dos primeiros a alcançar sucesso consistente tanto nos cinemas quanto no mercado doméstico, abrindo caminho para continuações e consolidando um modelo de adaptação mais voltado para a ação. Com o passar do tempo, o filme continuou gerando receita através de transmissões televisivas, serviços de streaming e vendas digitais. A longevidade do interesse pelo título demonstra que ele conseguiu se manter relevante mesmo décadas após seu lançamento. Isso é especialmente importante em um gênero altamente competitivo como o de ação e terror. O mercado internacional continuou sendo um dos pilares do sucesso da franquia cinematográfica. Em vários países, o filme teve desempenho igual ou superior ao mercado norte-americano, reforçando a ideia de que a marca Resident Evil tinha apelo global. Isso influenciou diretamente a produção de sequências com foco ainda maior em ação e escala global. Em retrospecto, o sucesso de bilheteria e o desempenho em mídia doméstica de Resident Evil 2002 podem ser vistos como um caso de adaptação bem-sucedida do ponto de vista comercial, mesmo que não tenha sido unanimemente elogiado pela crítica. Ele conseguiu equilibrar custo de produção, apelo de marca e estratégia de marketing de forma eficiente. Em conclusão, o desempenho de Resident Evil 2002 nas bilheteiras e no mercado de mídia doméstica foi sólido e estratégico. Ele não foi um blockbuster explosivo, mas foi altamente lucrativo e consistente ao longo do tempo. Seu sucesso garantiu não apenas continuações, mas também a consolidação de uma franquia que se tornou uma das mais reconhecidas do gênero, tanto nos cinemas quanto fora deles. Ele não é apenas uma adaptação de videogame, mas também uma tentativa de criar um universo próprio dentro do gênero de terror e ação. Por isso, ao analisá-lo, é importante observar tanto seus pontos positivos quanto negativos de forma equilibrada, entendendo como cada elemento contribui para a experiência geral do espectador. Um dos principais pontos positivos do filme é sua atmosfera visual. Desde o início, a ambientação da colmeia, o complexo subterrâneo da Umbrella Corporation, cria uma sensação de isolamento e claustrofobia. Os corredores metálicos, as luzes de emergência vermelhas e azuis e o silêncio constante contribuem para um clima de tensão permanente. Essa estética ajuda a manter o espectador imerso na sensação de perigo, mesmo quando não há ação acontecendo na tela. Outro aspecto positivo é o ritmo acelerado da narrativa. O filme não perde tempo com longas exposições ou diálogos excessivamente explicativos. Ele rapidamente introduz o conflito principal e coloca os personagens em situações de risco constante. Isso faz com que a experiência seja dinâmica e envolvente, especialmente para quem gosta de filmes de ação com elementos de horror. A falta de pausas prolongadas mantém a energia elevada do começo ao fim. A personagem Alice, interpretada por Milla Jovovich, também é um ponto forte da produção. Sua transformação ao longo do filme, de uma mulher sem memória para uma combatente habilidosa, cria um arco interessante dentro da narrativa. Mesmo que o desenvolvimento emocional não seja muito profundo, sua presença é marcante e serve como eixo central da história. Ela se torna uma figura de sobrevivência e adaptação dentro de um ambiente hostil. As cenas de ação são outro destaque importante. O filme apresenta combates intensos contra zumbis, tiroteios em corredores fechados e situações de perseguição que mantêm a tensão constante. A coreografia das lutas é bem executada, e o uso de espaços confinados aumenta a sensação de perigo. Essas cenas ajudam a reforçar o caráter de entretenimento do filme, especialmente para o público que busca ação direta. O uso de efeitos práticos também é um ponto positivo relevante. Os zumbis, em sua maioria, foram criados com maquiagem e próteses, o que dá uma aparência mais física e realista às criaturas. Isso ajuda a manter o impacto visual, especialmente nas cenas de confronto corpo a corpo. O uso de efeitos práticos em vez de CGI excessivo contribui para uma sensação mais tangível de horror. O conceito da inteligência artificial que controla a instalação também é um elemento interessante. A ideia de um sistema automatizado que decide eliminar todos os ocupantes para conter o vírus adiciona uma camada de ficção científica ao terror. Isso reforça o tema de perda de controle diante da tecnologia, algo que se encaixa bem no universo do filme. Outro ponto negativo é o desenvolvimento superficial dos personagens secundários. A maioria dos membros da equipe enviados à colmeia não recebe tempo suficiente de tela para criar uma conexão emocional com o público.
Como resultado, suas mortes não têm tanto impacto quanto poderiam ter. Eles funcionam mais como peças funcionais da trama do que como personagens completos. A fidelidade ao material original também é um ponto criticado por muitos fãs dos jogos. O filme não segue diretamente a história dos videogames e faz várias mudanças em personagens, ambientação e eventos. Isso pode causar frustração em quem esperava uma adaptação mais fiel. Em vez disso, o filme cria uma narrativa própria, o que divide opiniões. Outro aspecto negativo é o desenvolvimento limitado da inteligência artificial REM. Embora a ideia seja interessante, ela não é explorada em profundidade. A inteligência artificial funciona mais como um mecanismo de controle da trama do que como uma entidade complexa. Isso reduz seu potencial como antagonista mais elaborado dentro da história. O excesso de foco em ação também pode ser visto como uma fraqueza. Em alguns momentos, o filme prioriza cenas de combate e perseguição em detrimento da construção de suspense psicológico. Isso faz com que o terror seja mais físico do que mental, o que pode não agradar espectadores que preferem horror mais atmosférico e lento. A construção de diálogos é outro ponto fraco. Muitos diálogos são funcionais e diretos, sem grande profundidade emocional ou desenvolvimento de personagens. Isso contribui para a sensação de que o filme é mais focado em ação do que em narrativa. Em alguns casos, isso pode tornar certas interações artificiais ou pouco envolventes. Alguns efeitos visuais também mostram limitações técnicas da época. Embora o uso de CGI seja moderado, ele nem sempre envelheceu bem. Criaturas como o Licker, apesar de visualmente interessantes, podem parecer menos realistas em comparação com os efeitos práticos. Isso cria uma certa desigualdade visual entre diferentes elementos do filme. A estrutura narrativa simples também pode ser considerada uma limitação. O filme segue uma fórmula relativamente repetitiva de exploração, combate e sobrevivência. Embora isso funcione para manter o ritmo, também reduz a variedade narrativa e pode tornar alguns momentos previsíveis. Outro ponto negativo é a falta de aprofundamento emocional. O filme não investe muito em explorar o passado ou sentimentos dos personagens. Isso faz com que a conexão emocional com o público seja limitada. A sobrevivência é o foco principal, mas sem grande desenvolvimento psicológico. A ambientação fechada, embora seja um ponto positivo em termos de atmosfera, também pode se tornar repetitiva ao longo do filme. A maior parte da história se passa em corredores e salas semelhantes, o que pode gerar sensação de monotonia visual em alguns momentos. Apesar dessas limitações, o filme consegue equilibrar seus pontos fortes e fracos de forma funcional. Ele não pretende ser uma obra profunda ou complexa, mas sim uma experiência de ação e terror direta. Isso significa que muitos de seus defeitos estão ligados à escolha estilística de priorizar ritmo e intensidade. O equilíbrio entre efeitos práticos e digitais também ajuda a suavizar algumas falhas técnicas. Mesmo quando o CGI não é perfeito, o uso de maquiagem e cenários físicos mantém a credibilidade geral do ambiente. Isso evita que o filme dependa excessivamente de tecnologia digital. Outro ponto positivo importante é que o filme conseguiu estabelecer uma base sólida para uma franquia. Apesar das críticas, ele foi bem-sucedido o suficiente para gerar continuações e expandir o universo cinematográfico. Isso mostra que, mesmo com limitações, ele encontrou seu público. A personagem Alice também se tornou um símbolo da franquia, o que demonstra que o filme conseguiu criar uma identidade própria, independente dos jogos. Isso é um ponto positivo em termos de construção de marca e reconhecimento cultural. Em termos de entretenimento, o filme cumpre bem seu papel. Ele oferece ação constante, tensão e criaturas ameaçadoras, o que atende às expectativas de quem busca um filme de terror com ritmo acelerado. Não é um filme que exige reflexão profunda, mas sim uma experiência de imersão rápida. Em conclusão, Resident Evil 2002 é um filme que possui tanto qualidades quanto limitações claras. Seus pontos positivos incluem atmosfera forte, ritmo acelerado, boas cenas de ação, uso eficaz de efeitos práticos e uma protagonista marcante. Já seus pontos negativos envolvem roteiro simples, personagens pouco desenvolvidos, fidelidade limitada ao material original e efeitos digitais inconsistentes em alguns momentos. No fim, ele deve ser visto como um filme de entretenimento dentro do gênero de ação e terror, mais focado na experiência visual e na tensão imediata do que em profundidade narrativa.
Para esse propósito, ele funciona bem, mesmo que não seja uma obra cinematográfica complexa ou inovadora. Sua participação foi fundamental para definir o estilo, o tom e a identidade visual do longa, que acabou se tornando o primeiro de uma longa franquia cinematográfica baseada no universo da Capcom. Para entender o impacto do filme, é essencial analisar o papel de Anderson como diretor e roteirista, bem como sua abordagem criativa e suas escolhas narrativas. Paul W.S. Anderson já havia trabalhado anteriormente em filmes como Mortal Kombat, 1995, outra adaptação de videogame. Essa experiência anterior influenciou diretamente sua visão para Resident Evil. Ele já estava familiarizado com os desafios de transformar jogos interativos em narrativas cinematográficas lineares, o que exigia adaptações significativas em termos de roteiro, ritmo e estrutura. Em vez de tentar reproduzir fielmente a história dos jogos, Anderson optou por criar uma narrativa original dentro do mesmo universo. Como diretor, Anderson teve como principal objetivo criar um filme de ação com forte atmosfera de terror, utilizando elementos de ficção científica para sustentar o enredo. Ele não buscou apenas adaptar os jogos, mas sim interpretar seus conceitos centrais como o vírus biológico, a corporação Umbrella e o apocalipse zumbi dentro de uma estrutura cinematográfica mais acessível ao público geral. Essa decisão moldou completamente o resultado final do filme. No papel de roteirista, Anderson trabalhou na construção de uma história original que se passa dentro do universo de Resident Evil, mas sem seguir diretamente os eventos dos jogos. O roteiro introduz a personagem Alice como protagonista central, algo inexistente nos games. Essa escolha foi estratégica, pois permitiu ao filme ter liberdade criativa sem a necessidade de se prender à cronologia ou aos personagens originais da franquia de jogos. A criação de Alice como personagem principal é uma das decisões mais importantes do roteiro de Anderson. Ela serve como ponto de entrada para o espectador dentro do universo caótico da colmeia. Ao começar a história sem memória, Alice permite que o público descubra o mundo junto com ela. Isso cria uma narrativa de exploração e descoberta, onde o mistério é revelado gradualmente. Essa estrutura é típica de roteiros voltados para o suspense e o horror. Anderson também estruturou o roteiro de forma a manter um ritmo constante de tensão. Em vez de longos diálogos explicativos, o filme apresenta informações aos poucos, geralmente em momentos de perigo ou conflito. Isso mantém a sensação de urgência e evita pausas prolongadas na narrativa. Essa escolha é característica de seu estilo como roteirista, que prioriza ação e dinamismo em vez de exposição detalhada. Outro elemento importante do roteiro é a presença da inteligência artificial REM que controla a colmeia. Essa inteligência artificial funciona como um antagonista invisível, adicionando uma camada de ficção científica ao horror. Anderson utiliza esse elemento para reforçar o tema da perda de controle diante da tecnologia, um conceito recorrente em suas obras. A inteligência artificial não é apenas uma ferramenta narrativa, mas também um símbolo da frieza corporativa da Umbrella. Como diretor, Anderson tem um estilo visual bastante marcado. Em Resident Evil, ele utiliza iluminação escura, corredores estreitos e cenários industriais para criar uma sensação constante de confinamento. A câmera frequentemente acompanha os personagens em movimentos rápidos, reforçando a sensação de perseguição e perigo. Esse estilo visual ajuda a manter a tensão mesmo em momentos sem ação direta. A direção de Anderson também é conhecida por seu uso eficiente de espaços fechados. A colmeia é praticamente um personagem por si só, com seus corredores, salas de controle e sistemas automatizados. O diretor explora esses ambientes de forma a criar labirintos visuais, onde os personagens estão constantemente perdidos ou encurralados. Isso contribui para o clima de horror e desorientação. No roteiro, Anderson evita aprofundar excessivamente os personagens secundários. Em vez disso, ele os utiliza como peças funcionais dentro da narrativa. Cada personagem tem um papel específico na história. O soldado, o técnico, o hacker, o líder, e suas funções são mais importantes do que seu desenvolvimento emocional. Essa abordagem é comum em filmes de ação, onde o foco está no conflito principal. Outro ponto importante do trabalho de Anderson como roteirista é a construção progressiva da ameaça. O vírus não é explicado de forma detalhada logo no início.
Em vez disso, suas consequências são reveladas gradualmente através dos zumbis e criaturas mutantes. Isso mantém o mistério e aumenta o impacto do horror conforme a história avança. Anderson também utiliza o conceito de memória perdida como elemento central do roteiro. Alice começa sem saber quem é, o que cria uma camada adicional de mistério. Essa escolha narrativa permite ao público se conectar com sua jornada de descoberta. Além disso, essa amnésia também serve como ferramenta para revelar gradualmente sua ligação com a Umbrella. Como diretor, Anderson demonstra preferência por cenas de ação coreografadas com precisão. Os combates contra zumbis são rápidos, intensos e frequentemente filmados em espaços apertados. Ele utiliza cortes rápidos e ângulos fechados para aumentar a sensação de caos. Esse estilo contribui para a energia do filme, mas também pode dificultar a visualização clara em alguns momentos. No roteiro, a estrutura segue um padrão relativamente simples: introdução do problema, descida ao ambiente hostil, descoberta da ameaça, tentativa de sobrevivência e fuga. Essa estrutura linear é eficaz para filmes de terror e ação, pois mantém o foco na progressão constante da tensão. Anderson não tenta complicar a narrativa com subtramas excessivas. Outro aspecto importante do trabalho de Anderson é a criação de um universo cinematográfico próprio, separado dos jogos, mas inspirado neles. Ele não tenta adaptar diretamente personagens como Jill Valentine ou Chris Redfield neste primeiro filme, o que permite maior liberdade criativa. Essa decisão foi controversa entre fãs, mas fundamental para estabelecer uma identidade própria para a franquia cinematográfica. A direção de Anderson também se destaca pelo uso de efeitos visuais combinados com efeitos práticos. Ele prefere criar um equilíbrio entre CGI e maquiagem tradicional, o que ajuda a manter a sensação de realismo dentro do ambiente fantástico. Isso é especialmente visível nos zumbis e nas criaturas mutantes. Como roteirista, Anderson também insere elementos de conspiração corporativa na narrativa. A Umbrella Corporation é apresentada como uma entidade poderosa e secreta, responsável por experimentos biológicos perigosos. Esse tema de corporação sem ética é recorrente em suas obras e serve como crítica indireta ao poder corporativo sem controle. A construção do suspense no roteiro é feita principalmente através da limitação de informação. O público descobre os eventos ao mesmo tempo que os personagens, o que cria uma sensação de incerteza constante. Essa técnica é eficaz para manter o interesse ao longo do filme. Outro ponto relevante é a forma como Anderson equilibra terror e ação. Embora o filme tenha elementos de horror, ele também funciona como um filme de ação. Isso se reflete no ritmo acelerado e na presença constante de combates. Essa mistura de gêneros é uma característica marcante de seu estilo. Embora muitas vezes não receba a mesma atenção que os efeitos visuais ou as cenas de combate, a música é um dos elementos mais importantes para sustentar o clima de perigo constante dentro da colmeia. O responsável principal pela composição da trilha sonora foi o músico e compositor britânico Marco Beltrami, que trouxe sua experiência em filmes de ação e terror para criar um ambiente sonoro intenso e imersivo. Marco Beltrami já era conhecido por seu trabalho em filmes de suspense e terror antes de Resident Evil, o que o tornou uma escolha adequada para o projeto. Seu estilo de composição geralmente mistura orquestrações tradicionais com elementos eletrônicos, criando uma sonoridade moderna e ao mesmo tempo sombria. Em Resident Evil, ele utiliza exatamente essa combinação para refletir o ambiente tecnológico e biológico do filme. A trilha sonora do filme não é apenas um acompanhamento musical, mas sim uma ferramenta narrativa. Ela ajuda a guiar as emoções do espectador, intensificando o medo, a ansiedade e a sensação de urgência. Em muitos momentos, a música substitui diálogos, especialmente em cenas de exploração silenciosa pelos corredores da colmeia. Isso cria um espaço onde o silêncio e o som trabalham juntos para gerar tensão. Um dos aspectos mais marcantes da trilha sonora é o uso de sons eletrônicos distorcidos. Esses elementos refletem o ambiente tecnológico da Umbrella Corporation e a presença constante da inteligência artificial REM. Em vez de uma trilha puramente orquestral, Beltrami opta por integrar sintetizadores, ruídos industriais e batidas mecânicas. Isso reforça a sensação de um ambiente frio, artificial e controlado por máquinas. A música também desempenha um papel importante na caracterização da colmeia como um espaço hostil.
Sempre que os personagens estão explorando os corredores ou salas da instalação, a trilha sonora utiliza tons baixos e repetitivos, criando uma sensação de claustrofobia. Esses sons funcionam quase como um aviso constante de que algo perigoso pode acontecer a qualquer momento. Nos momentos de ação, a trilha sonora se torna mais intensa e acelerada. Beltrame utiliza percussões fortes, cordas rápidas e batidas eletrônicas para acompanhar cenas de combate contra zumbis ou perseguições dentro da instalação. Essa mudança de ritmo ajuda a aumentar a adrenalina do espectador e reforça o caos das situações enfrentadas pelos personagens. Um dos pontos fortes da composição é a forma como ela equilibra silêncio e som. Em muitas cenas, o filme opta por reduzir drasticamente a música, deixando apenas sons ambientes como passos, portas automáticas e respiração dos personagens. Esse uso do silêncio é estratégico, pois aumenta a tensão e prepara o público para momentos de impacto. A trilha sonora também ajuda a diferenciar os tipos de ameaça dentro do filme. Quando os zumbis aparecem, a música tende a ser mais pesada e irregular, com sons distorcidos que refletem o caos biológico causado pelo T-vírus. Já em momentos envolvendo a inteligência artificial REM, a trilha assume um tom mais mecânico e controlado, com batidas precisas e repetitivas. Outro elemento importante é o uso de temas musicais associados à personagem Alice, interpretada por Milla Jovovich. Embora o filme não utilize um tema musical extremamente definido para ela, há variações sutis na trilha que acompanham sua evolução ao longo da história. No início, os sons associados a Alice são mais confusos e fragmentados, refletindo sua amnésia. Conforme ela recupera suas habilidades, a música se torna mais estruturada e intensa. Marco Beltrame também utiliza camadas sonoras para construir profundidade emocional. Em vez de uma única linha musical, ele sobrepõe diferentes elementos como cordas, sintetizadores e efeitos eletrônicos. Isso cria uma textura sonora complexa que reflete a complexidade do ambiente da colmeia e da situação dos personagens. A trilha sonora do filme também foi projetada para funcionar em conjunto com os efeitos sonoros. Em muitos momentos, é difícil distinguir onde termina a música e onde começam os sons do ambiente. Isso é intencional, pois ajuda a criar uma sensação de imersão total. Alarmes, portas automáticas, tiros e gritos se misturam com a música, formando uma experiência auditiva contínua. Outro ponto interessante é o uso de crescendos musicais para antecipar sustos ou ataques. Em cenas de suspense, a trilha começa de forma suave e vai aumentando gradualmente de intensidade até culminar em uma explosão sonora ou visual. Essa técnica é clássica no gênero de terror, mas em Resident Evil ela é aplicada de forma moderna, com elementos eletrônicos adicionais. A influência da música eletrônica industrial também é evidente na trilha sonora. Esse estilo, caracterizado por sons mecânicos e repetitivos, combina perfeitamente com o ambiente da Umbrella Corporation. Ele reforça a ideia de um espaço controlado por tecnologia fria e impessoal, onde a vida humana é secundária. Além da trilha original de Marco Beltrame, o filme também utiliza músicas licenciadas em alguns momentos, especialmente em cenas de ação ou transição. Essas músicas ajudam a dar um tom mais contemporâneo ao filme e a conectar a experiência com o público jovem da época. No entanto, o foco principal continua sendo a trilha original. A música também desempenha um papel importante na construção do ritmo do filme. Como Resident Evil tem uma narrativa acelerada, a trilha sonora ajuda a manter essa velocidade constante. Mesmo em momentos de pausa, a música sugere que algo está prestes a acontecer, evitando que o ritmo caia completamente. Outro aspecto relevante é como a trilha sonora contribui para a identidade do filme dentro da franquia. Embora cada sequência tenha compositores diferentes, o primeiro filme estabelece uma base sonora que mistura horror e ação de forma equilibrada. Esse modelo influenciou os filmes seguintes, que continuaram explorando essa fusão de estilos. O uso de sons graves e repetitivos também é uma característica marcante da composição. Esses sons criam uma sensação de peso e pressão constante, como se o ambiente estivesse sempre se fechando ao redor dos personagens. Isso reforça a sensação de confinamento dentro da colmeia. Em termos técnicos, a trilha sonora foi produzida utilizando uma combinação de instrumentos reais e programação digital. As gravações orquestrais foram manipuladas digitalmente para criar efeitos mais distorcidos e modernos.
Isso permite que a música transite entre o orgânico e o artificial, refletindo o tema central do filme. Outro ponto importante é a forma como a música acompanha a evolução do terror ao longo do filme. No início, a trilha é mais misteriosa e lenta, focada na exploração e no suspense. Conforme o vírus se espalha e os zumbis aparecem, a música se torna mais agressiva e caótica. No final, ela atinge seu ponto máximo de intensidade. A trilha sonora também ajuda a diferenciar momentos de humanidade e momentos de horror. Em raras cenas mais calmas entre os personagens, a música adota tons mais suaves, quase melancólicos. Esses momentos são importantes porque contrastam com o caos constante da colmeia. Outro elemento interessante é o uso de repetição musical. Certos padrões sonoros são repetidos ao longo do filme para criar familiaridade e tensão. Essa repetição ajuda a construir uma identidade sonora consistente, mesmo em meio ao caos narrativo. A colaboração entre direção e composição também foi fundamental para o resultado final. Paul W.S. Anderson trabalhou diretamente com Marco Beltrami para garantir que a música estivesse alinhada com a visão visual do filme. Isso resultou em uma integração forte entre imagem e som. Em muitos momentos, a trilha sonora funciona quase como um personagem invisível. Ela reage ao ambiente, antecipa perigos e guia emocionalmente o espectador. Isso é especialmente importante em um filme com poucos diálogos profundos. No geral, a música de Resident Evil 2002 é uma combinação eficiente de terror, ação e ficção científica sonora. Ela não busca ser memorável no sentido tradicional de temas épicos, mas sim funcional e atmosférica, servindo ao propósito de manter o espectador imerso na tensão constante. Em conclusão, o trabalho de Marco Beltrami na trilha sonora do filme é fundamental para o sucesso da experiência audiovisual. A música não apenas acompanha a narrativa, mas também a estrutura, reforçando o clima de perigo, isolamento e caos biotecnológico. Sem essa camada sonora, o impacto emocional e a imersão do filme seriam significativamente menores. Ele não oferece uma conclusão totalmente fechada, mas sim uma sensação de continuidade do apocalipse biológico causado pelo T-vírus. Esse desfecho é importante porque estabelece a base para toda a franquia cinematográfica, além de reforçar os temas centrais do filme, como perda de controle, manipulação corporativa e sobrevivência em um mundo contaminado. Após uma sequência intensa de eventos dentro da colmeia, os personagens restantes percebem que a situação saiu completamente do controle. A inteligência artificial REM, que administra o sistema de segurança da instalação, ativa protocolos extremos para conter o surto viral. No entanto, esses protocolos acabam contribuindo ainda mais para o caos, já que isolam completamente os sobreviventes e dificultam qualquer tentativa de fuga. O ambiente se torna cada vez mais hostil, com portas sendo trancadas automaticamente, sistemas de defesa sendo ativados e corredores se tornando armadilhas mortais. Alice, que é a protagonista central, começa a entender mais sobre sua ligação com a Umbrella Corporation e sobre os eventos que ocorreram antes de sua perda de memória. Durante um avanço final pela instalação, ela descobre fragmentos importantes de sua identidade e percebe que sua situação não é apenas fruto de um acidente, mas possivelmente parte de um experimento. Essa revelação muda sua postura, tornando-a mais determinada a sobreviver e escapar. O grupo de sobreviventes, já bastante reduzido, tenta encontrar uma saída antes que a colmeia seja completamente selada. Eles enfrentam não apenas os zumbis, mas também os sistemas automatizados da instalação, que agora funcionam como uma força inimiga independente. A tensão aumenta à medida que o tempo para a fuga se esgota e o risco de contaminação global se torna real. Um dos momentos mais importantes do final envolve o confronto com a inteligência artificial REM. Ela é apresentada não como uma vilã consciente no sentido humano, mas como um sistema lógico que prioriza a contenção do vírus acima da vida humana. Isso cria uma situação paradoxal, onde a própria tecnologia criada para proteger acaba sendo responsável pela destruição dentro da colmeia. O desligamento parcial ou a manipulação desse sistema se torna essencial para a sobrevivência dos personagens. Durante esse processo, alguns personagens principais não conseguem sobreviver. As perdas dentro do grupo reforçam a ideia de que a colmeia é um ambiente completamente hostil, onde a sobrevivência depende não apenas de habilidade, mas também de sorte e resistência.
Cada morte aumenta o senso de urgência e desespero, preparando o terreno para o clímax. Alice consegue avançar mais profundamente no sistema da instalação e eventualmente se depara com a possibilidade de fuga. No entanto, a situação não é simples, pois a colmeia está prestes a ser completamente isolada para conter a propagação do T-vírus. Isso significa que qualquer atraso pode resultar na morte de todos os sobreviventes ou na liberação da infecção para o mundo externo. Em um momento crucial, o sistema de contenção da colmeia entra em colapso parcial, permitindo que alguns sobreviventes escapem. No entanto, essa fuga não ocorre de forma totalmente organizada ou segura. O ambiente externo já não é necessariamente seguro, e há uma sensação crescente de que a ameaça do vírus pode ter se espalhado além da instalação subterrânea. Após sair da colmeia, Alice é levada a um hospital em Raccoon City. Esse momento inicial parece sugerir uma recuperação ou retorno à normalidade, mas rapidamente o filme muda o tom dessa expectativa. O hospital está vazio, silencioso e com sinais de abandono. Esse ambiente cria uma sensação imediata de desconforto, indicando que algo muito errado aconteceu fora da instalação. Ao acordar sozinha no hospital, Alice percebe que a situação não melhorou após sua fuga. Pelo contrário, o silêncio da cidade sugere que a infecção pode ter se espalhado para o ambiente urbano. Esse é um dos pontos mais importantes do final do filme, pois amplia o escopo da ameaça de um espaço fechado, a colmeia, para uma cidade inteira. O momento em que Alice sai do hospital é simbólico e marca a transição do filme para um cenário maior de apocalipse. Ela caminha pelas ruas de Raccoon City e encontra sinais claros de destruição e abandono. Esse ambiente vazio reforça a ideia de que a contaminação não foi contida e que o mundo exterior está agora vulnerável ao T-vírus. Em uma das cenas finais, Alice encontra uma arma e a pega, demonstrando que ela está se preparando para continuar lutando pela sobrevivência. Esse gesto simboliza sua transformação completa de uma mulher sem memória para uma sobrevivente adaptada ao novo mundo hostil. Ela não é mais apenas uma vítima do sistema, mas uma figura ativa dentro do caos. O final também sugere fortemente que a Umbrella Corporation continua operando e que o surto viral pode ter sido apenas o início de algo muito maior. A falta de explicações completas deixa em aberto a possibilidade de novos experimentos, novas infecções e outras instalações semelhantes à colmeia. Isso cria um universo expandido em potencial para as continuações. Um dos aspectos mais importantes do final é a sensação de incerteza. O filme não oferece uma resolução definitiva sobre o vírus, sobre a Umbrella ou sobre o futuro da humanidade. Em vez disso, ele deixa o espectador com a ideia de que o problema está longe de ser resolvido. Essa escolha narrativa é comum em filmes de terror, especialmente aqueles que fazem parte de franquias. A ausência de um encerramento tradicional também reforça o tema central do filme, a perda de controle. Nem os personagens, nem a corporação, nem a inteligência artificial conseguem controlar completamente os eventos desencadeados pelo T-vírus. Isso cria um mundo onde a instabilidade é permanente. Outro ponto importante do final é o contraste entre o ambiente claustrofóbico da colmeia e o espaço aberto da cidade. Enquanto a colmeia representa controle, tecnologia e confinamento, a cidade representa liberdade, mas também vulnerabilidade. Quando o vírus escapa para o mundo exterior, ele transforma essa liberdade em ameaça. O estado emocional de Alice no final também é significativo. Ela não demonstra alívio completo nem felicidade. Em vez disso, há uma mistura de confusão, determinação e alerta constante. Isso reforça a ideia de que sua jornada ainda não terminou. Ela está apenas entrando em uma nova fase da sobrevivência. O final também estabelece o tom para as sequências do filme. Ao sugerir que o vírus se espalhou para Raccoon City, ele abre espaço para novos conflitos em maior escala. Isso permite que os filmes seguintes explorem um mundo pós-colapso mais amplo, com novas ameaças e novos personagens. A decisão de terminar o filme dessa forma também está ligada à estrutura de franquia. Em vez de encerrar a história de forma definitiva, o final funciona como uma ponte para o próximo capítulo. Isso é comum em séries de filmes que buscam continuidade narrativa e expansão de universo. Do ponto de vista temático, o final reforça a crítica à experimentação corporativa sem controle. A Umbrella Corporation, ao tentar manipular o T-vírus para fins científicos e possivelmente militares, acaba desencadeando um desastre de grandes proporções.
O resultado é um mundo fora de controle, onde a ciência se transforma em ameaça. Outro elemento simbólico do final é a solidão de Alice. Mesmo após sobreviver à colmeia, ela se encontra sozinha em uma cidade vazia. Isso reforça o tema da individualidade dentro do caos. A sobrevivência não é apenas física, mas também psicológica. O silêncio da cidade no final é um dos recursos mais fortes do filme. Ele contrasta com o som constante de alarmes, tiros e gritos dentro da colmeia. Esse silêncio sugere uma destruição total ou quase total da sociedade naquele ambiente. Em termos narrativos, o final cumpre a função de transição. Ele encerra o arco da colmeia, mas abre o arco do mundo exterior contaminado. Isso transforma o filme de uma história fechada em uma saga contínua. Em conclusão, o final de Resident Evil 2002 é propositalmente aberto, sombrio e cheio de possibilidades. Ele não resolve completamente o conflito central, mas amplia seu alcance. Alice sobrevive, mas o mundo ao seu redor está em colapso. A Umbrella continua ativa, o vírus pode ter se espalhado e a luta pela sobrevivência está apenas começando. Esse desfecho reforça a identidade do filme como uma obra de terror e ação baseada em continuidade, onde o verdadeiro perigo não termina com a fuga, mas começa fora dos limites da colmeia. Essas discussões envolvem principalmente mudanças na história original, decisões criativas do diretor Paul W.S. Anderson, a construção dos personagens, o tom do filme e a forma como ele reinterpretou o universo da Capcom. Ao longo dos anos, essas controvérsias ajudaram a moldar a reputação do filme como uma adaptação livre e não fiel, dividindo opiniões de forma bastante intensa. Uma das maiores controvérsias do filme está relacionada à sua falta de fidelidade aos jogos originais. A franquia Resident Evil nos videogames já era extremamente popular e possuía personagens icônicos como Jill Valentine, Chris Redfield, Leon S. Kennedy e Claire Redfield. No entanto, o filme decidiu não utilizar esses personagens como protagonistas principais e criou uma personagem original chamada Alice, interpretada por Milla Jovovich. Essa decisão foi muito criticada por fãs, que esperavam ver uma adaptação mais direta da história dos jogos. A criação de Alice como personagem central foi vista por muitos como uma substituição desnecessária dos protagonistas originais. Para parte do público, isso deu a impressão de que o filme ignorava completamente o material de origem. Embora Alice tenha se tornado um símbolo da franquia cinematográfica, sua existência gerou debate sobre a legitimidade da adaptação e se ela realmente representava o universo dos jogos ou apenas usava seu nome como base. Outra controvérsia importante envolve o tom do filme. Os jogos originais de Resident Evil tinham uma atmosfera de terror mais psicológico, com foco em exploração, suspense e recursos limitados. Já o filme de 2002 adotou uma abordagem mais voltada para a ação, com combates constantes, cenas rápidas e grande foco em tiroteios e coreografias de luta. Muitos fãs consideraram essa mudança uma descaracterização do espírito original da franquia. Essa transição de terror para ação gerou debate sobre o gênero do filme. Enquanto alguns espectadores gostaram da abordagem mais dinâmica, outros sentiram que o filme perdeu a essência de medo e tensão que definia os jogos. A decisão de transformar o universo em uma narrativa mais próxima de filmes de ação de Hollywood foi vista como uma escolha comercial, feita para atingir um público mais amplo. A personagem Ren Ocampo, interpretada por Michelle Rodrigues, também gerou discussões, embora não seja diretamente ligada aos jogos. Sua presença como uma soldado durona e altamente competente foi vista como um estereótipo comum em filmes de ação da época. Alguns críticos apontaram que o filme dependia muito de arquétipos simples, sem aprofundar a personalidade dos personagens. Outro ponto controverso foi a representação da Umbrella Corporation. Nos jogos, a Umbrella é uma organização complexa, com múltiplos interesses científicos, políticos e corporativos. No filme, ela é retratada de forma mais simplificada como uma corporação maligna responsável por experimentos biológicos. Essa simplificação foi criticada por reduzir a profundidade da narrativa original. O personagem de Matt Addison também gerou debates. No filme, ele é um ativista ambiental que invade a colmeia para investigar a Umbrella e procurar sua irmã. Embora esse elemento adicione uma motivação pessoal, ele não existe nos jogos e foi visto como uma adição externa que altera o foco da história.
Alguns fãs sentiram que essas mudanças criavam um universo paralelo que não respeitava a continuidade dos jogos. Outra controvérsia importante está relacionada à inteligência artificial REM. A ideia de uma inteligência artificial controlando a instalação subterrânea não existe nos jogos da mesma forma que no filme. Essa mudança foi vista por alguns como uma adição interessante de ficção científica, mas por outros como uma complicação desnecessária que afastava ainda mais a adaptação do material original. O uso de amnésia como elemento central da protagonista Alice também foi criticado. Embora funcione como recurso narrativo para apresentar o mundo ao espectador, muitos consideraram esse recurso clichê e conveniente demais. Isso gerou discussões sobre a falta de originalidade na construção da personagem principal. Outro ponto polêmico foi o excesso de ação em comparação com o terror. Em várias cenas, o filme prioriza combates rápidos e confrontos diretos com zumbis, enquanto nos jogos o foco estava na tensão, escassez de recursos e exploração cuidadosa. Essa diferença estrutural levou alguns críticos a argumentar que o filme se afastava demais da essência do gênero survival horror. A estética visual também foi alvo de controvérsia. Embora muitos tenham elogiado a ambientação da colmeia, outros criticaram o uso de iluminação escura e cortes rápidos, que dificultavam a visualização clara das cenas de ação. Isso gerou debate sobre se o estilo visual ajudava ou atrapalhava a narrativa. O Licker, uma das criaturas mutantes do filme, também foi motivo de discussão. Sua representação em CGI foi considerada impressionante para a época por alguns espectadores, mas outros acharam que ele destoava dos efeitos práticos dos zumbis e quebrava a consistência visual do filme. Isso levantou debate sobre o equilíbrio entre efeitos digitais e maquiagem tradicional. Outra controvérsia está relacionada ao final do filme. O desfecho sugere que o vírus se espalhou para Raccoon City, mas não oferece uma resolução clara. Alguns espectadores gostaram da abertura para continuações, enquanto outros criticaram a falta de fechamento da história principal. Essa decisão foi vista como uma estratégia comercial para garantir sequências. A recepção crítica também foi dividida. Muitos críticos profissionais consideraram o filme superficial em termos de roteiro e desenvolvimento de personagens, enquanto outros elogiaram sua energia e estilo visual. Essa divisão contribuiu para a reputação do filme como uma adaptação popcorn mais focada em entretenimento do que em fidelidade ou profundidade narrativa. Entre os fãs dos jogos, a controvérsia foi ainda mais intensa. Muitos consideraram o filme uma traição ao material original, enquanto outros aceitaram a ideia de que se tratava de uma reinterpretação livre. Essa divisão criou dois grupos principais: aqueles que viam o filme como uma adaptação legítima e aqueles que o rejeitavam completamente como parte do universo Resident Evil. Outro ponto debatido foi a sexualização da protagonista Alice. Alguns críticos apontaram que, ao longo da franquia, o personagem foi gradualmente transformado em uma figura altamente estilizada e quase invencível, o que levantou discussões sobre representação feminina em filmes de ação. No primeiro filme, essa tendência ainda não é tão forte, mas já começa a ser observada. A escolha de Paul W.S. Anderson como diretor também foi alvo de controvérsia. Embora ele já tivesse experiência com adaptações de videogames, sua abordagem estilizada e voltada para a ação foi vista como controversa por parte da comunidade de fãs. Alguns acreditavam que um diretor mais focado em horror poderia ter mantido mais fidelidade ao espírito dos jogos. Outro debate importante envolve o uso do nome Resident Evil para um filme que não segue diretamente a história dos jogos. Alguns críticos argumentaram que o filme se beneficiou da popularidade da franquia sem realmente representá-la fielmente. Isso levantou questões sobre o uso de marcas estabelecidas para projetos criativamente independentes. A violência gráfica também foi um ponto de discussão. Embora o filme não seja extremamente explícito em comparação com outros títulos do gênero, ele apresenta cenas de mutilação, ataques de zumbis e uso de armas em ambientes fechados. Isso gerou debate sobre classificação indicativa e adequação para diferentes públicos. Apesar das controvérsias, o filme conseguiu se tornar um sucesso comercial, o que também gerou discussões. Muitos se perguntaram como uma adaptação tão criticada por fãs conseguiu gerar uma franquia de filmes duradoura. Isso levou a debate sobre a diferença entre sucesso crítico e sucesso de bilheteria.
Outro ponto de controvérsia é o impacto do filme na reputação de adaptações de videogames no cinema. Por um lado, ele ajudou a abrir portas para outras produções baseadas em jogos. Por outro, contribuiu para a percepção de que adaptações desse tipo frequentemente se afastam demais do material original. Em retrospecto, muitas das controvérsias do filme continuam relevantes até hoje. A questão da fidelidade versus liberdade criativa ainda é amplamente discutida em adaptações modernas. Resident Evil 2002 se tornou um exemplo clássico desse debate. Em conclusão, as controvérsias envolvendo o filme estão ligadas principalmente à sua liberdade criativa em relação aos jogos, às mudanças de personagens, ao tom mais voltado para a ação e às decisões estilísticas do diretor. Essas questões dividiram fãs e críticos, mas também ajudaram a definir a identidade única do filme. Apesar das críticas, ele conseguiu estabelecer uma franquia duradoura e influente, mostrando que, mesmo cercado de controvérsias, encontrou seu espaço no cinema de ação e terror. Uma das maiores controvérsias do filme está relacionada à sua falta de fidelidade aos jogos originais. A franquia Resident Evil nos videogames já era extremamente popular e possuía personagens icônicos como Jill Valentine, Chris Redfield, Leon S. Kennedy e Claire Redfield. No entanto, o filme decidiu não utilizar esses personagens como protagonistas principais e criou uma personagem original chamada Alice, interpretada por Milla Jovovich. Essa decisão foi muito criticada por fãs, que esperavam ver uma adaptação mais direta da história dos jogos. A criação de Alice como personagem central foi vista por muitos como uma substituição desnecessária dos protagonistas originais. Para parte do público, isso deu a impressão de que o filme ignorava completamente o material de origem, embora Alice tenha se tornado um símbolo da franquia cinematográfica. Sua existência gerou debate sobre a legitimidade da adaptação e se ela realmente representava o universo dos jogos ou apenas usava seu nome como base. Outra controvérsia importante envolve o tom do filme. Os jogos originais de Resident Evil tinham uma atmosfera de terror mais psicológico, com foco em exploração, suspense e recursos limitados. Já o filme de 2002 adotou uma abordagem mais voltada para a ação, com combates constantes, cenas rápidas e grande foco em tiroteios e coreografias de luta. Muitos fãs consideraram essa mudança uma descaracterização do espírito original da franquia. Essa transição de terror para ação gerou debate sobre o gênero do filme. Enquanto alguns espectadores gostaram da abordagem mais dinâmica, outros sentiram que o filme perdeu a essência de medo e tensão que definia os jogos. A decisão de transformar o universo em uma narrativa mais próxima de filmes de ação de Hollywood foi vista como uma escolha comercial, feita para atingir um público mais amplo.